Vai lá, igreja. Amém? Roger. Glória a Deus. Chamar o preletor da noite. Presbítero Felipe. Amém? Deixa o menino rodar. Amém? Shalom, igreja. Como é que os irmãos estão nessa noite? Como é que os irmãos estão nessa noite? Agora sim. Gostaria de partilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração com vocês, amém? Então, sem mais delongas aí, tome a tua Bíblia, você que trouxe a tua Bíblia, você que não trouxe, pega uma carona com teu irmão aí, amém? Vamos lá em Eclesiastes 5:1. Eclesiastes 5:1, que vai nos dizer assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo mal, sem saber que estão agindo mal, amém? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Enquanto você inicia essa tua oração, ore pela minha vida, apresente a mim. Eu vou estar lendo mais uma vez esta palavra para que ela possa ficar gravada no teu coração, porque no você ouvir, você absorve muita coisa, amém? Aleluia, Jesus. Pode ir orando. Santo é teu nome, Jesus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que o tolo que oferece sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu apresento a Ti, a cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta noite, Senhor. Poderoso Deus, eu me disponibilizo a Ti, Senhor, que o Senhor possa me usar nesta noite, que eu venha ser uma extensão, ó Pai, da Tua voz aqui neste lugar, Jesus. Pai, que eu venha ser uma extensão das Tuas mãos, Senhor. Pai, a boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor, e que o Senhor possa bradar sobre o coração de cada um nesta noite aqui, Jesus. Poderoso Deus, venha trazer a clareza sobre os nossos corações. Pai, que ninguém venha aqui sair com dúvidas, Senhor, mas que venham sair convictos da Tua palavra, que venham sair, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Poderoso Deus, que o Senhor possa derramar o Teu poder sobre nós nesta noite. Ah, Jesus, queremos fazer parte desse poder ativo do Senhor, queremos fazer parte, ó Pai, do Teu reino nesta noite, Jesus. Então toma os nossos corações, Senhor, deixa-nos sensível, ó Pai, nesta noite, para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença, ó Pai, para sentir o Teu mover em nosso meio, Jesus. Poderoso Deus, derrame um quebrantamento sobre os nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Poderoso Deus, que cada uma dessas pessoas, ó Pai, possam doar a atenção delas a Ti, Senhor, e não a mim que estou aqui à frente, ó Pai, mas que elas venham doar, ó Pai, a atenção delas a Ti, Senhor, que elas venham estar atentas ao Teu falar no coração, que elas venham estar atentas, Senhor, ao Teu falar aos ouvidos delas, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, já Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus. Amém, irmãos, podem se assentar. Mas eu gostaria que você se assentasse com toda a tua atenção direcionada ao Senhor nessa noite. Hoje o Senhor tem algo grandioso para falar ao teu coração, para falar ao meu coração, e que você não venha se recuperar dessa noite, que você venha se deleitar naquilo que o Senhor vem trazer para você, amém? Irmãos, alguns domingos atrás,
tivemos uma pregação aqui do pastor Diogo, o verdadeiro poder de Deus. E eu fui pego por essa pregação de uma forma que eu não sei explicar para vocês, mas algo ficou muito gravado no meu coração e algo ecoa no meu coração. Isso me gerou um novo interesse muito grande em querer saber qual é esse poder de Deus. Isso gerou um despertar no meu coração e uma vontade de buscar em saber o que é esse poder de Deus. E quando o pastor me convidou para estar trazendo essa palavra hoje, eu fui orar e pedi para o Senhor uma palavra. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale com o teu povo? E eu estava ouvindo essa pregação e orando ao mesmo tempo, e a parte do poder de Deus ecoa no meu coração. Isso toda hora fala comigo, o poder, uma simples palavra, o poder. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que é que aconteceu naquele dia, o que é que vai acontecer hoje, mas há um poder sobre a tua vida, há um poder sobre a minha vida, e nós precisamos descobrir como acessar esse poder. Nós precisamos descobrir como acessar esse poder, como fazer parte desse poder ativo, como ser uma extensão desse poder na tua casa, na igreja, no teu trabalho, na escola. E eu gostaria de falar com vocês sobre alguns homens que acessaram esse poder de Deus. Algumas pessoas que acessaram, que tiveram uma intimidade para acessar esse poder de Deus. Um homem que inúmeras vezes na Bíblia foi chamado de um homem que tinha o Espírito de Deus, que era cheio do Espírito de Deus, Estevão, que teve um entendimento tão grande, que incomodou tanto o inferno ao ponto de ser apedrejado, por causa desse poder e por causa do Deus ao qual nós servimos. Outro homem também que chamou a minha atenção e que o Senhor foi colocando no meu coração enquanto eu orava, Filipe, com tanto poder que foi teletransportado para outro lugar. Você consegue entender que poder é esse? É um poder que nós não conseguimos mensurar, é um poder que nós não conseguimos medir. Outro homem que Deus colocou no meu coração, Elias, através de uma oração, 3 anos ficaram sem chuva. Se isso não é um poder de Deus, eu não sei o que é que foi que aconteceu para 3 anos ficar sem chuva. E eu fico batendo nessa tecla, tentando entender qual é esse poder, como acessar esse poder, como ser lembrado igualmente esses homens, não por mim, mas pelo poder que o Senhor investiu em minha vida. Temos também Daniel, que foi colocado junto com mais 2 amigos dentro de uma fornalha e não se queimaram. Que poder é esse? Que poder é esse? Você conhece esse poder do Senhor? Você já conseguiu sentir esse poder do Senhor algum dia na tua vida? Teve homens que, no saudar a igreja, 1 e 2 fileiras caíram. Teve homens que quando eram convidados para pregar em outra igreja, a 2 quarteirões ouviam as passadas dele, as passadas do Senhor revestindo a vida deles. Você consegue imaginar, nós sentados aqui, uma pessoa andando lá no pedágio, você poder ouvir o estrondo dos pés, as pisadas do Senhor vindo ao encontro dessas pessoas. Pessoas que pregaram e os membros da igreja seguravam em cadeiras para não cair no inferno com medo de cair. Você consegue entender o que é isso? Um poder que traz transformação, um poder que traz cura, um poder que traz libertação, um poder que regenera membros do corpo, homens que oraram até corpos, membros dos corpos voltarem ao tamanho normal, crescerem novamente. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar isso acontecendo na tua vida? Você consegue entender isso? Então isso é uma coisa que ficou ecoando muito no meu coração. Muito, muito. Muito, de uma maneira que
Eu tenho buscado no Senhor para poder entender isso. Eu tenho perguntado para o Senhor como acessar esses lugares. Mas esse não é o foco da pregação de hoje. Isso é apenas uma parte daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu comecei a analisar um pouco o decorrer desses homens, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. E muitos deles tinham muito algo em comum. Na verdade, todos têm algo em comum, que é a reverência do Senhor, que é a reverência na palavra, é a reverência no ser de Deus. E esse é o primeiro princípio que eu gostaria de deixar para vocês essa noite. Reverência. Reverência na palavra do Senhor, reverência nas coisas do Senhor, em tudo que você for fazer, que você venha a ter reverência. Que você venha a ter reverência na palavra do Senhor. E eu fui pesquisar essa palavra reverência, eu fui estudar sobre ela, e me veio algo muito, muito, muito legal. Pôr-se numa posição de obediência e compromisso. Reverência é você se posicionar, é você ter compromisso com as coisas do Senhor. Eu li um livro há algum tempo atrás, de A.W. Tozer, e algo me impactou naquele livro. Ele comprava uma passagem cheia de todas as cadeiras de um vagão, para que ele pudesse ficar sozinho, uma viagem de aproximadamente 2 horas de ida, 4 horas de ida e 4 horas de vinda, se eu não me engano. E ele comprava a passagem de ida e volta, para ir orando e para voltar orando. E muitas das vezes nós temos mais do que 4 horas no dia. Muitas vezes nós temos semanas longas de folga, temos férias, e não tiramos 1 hora para ficar ajoelhado diante do Senhor. Não tiramos 1 hora para orar, para interceder por alguém. Não buscamos ter uma intimidade com o Senhor. E aí vem mais uma vez, não temos reverência. Não temos reverência com o Senhor. Não temos compromisso. Sabe, não temos compromisso, não temos intimidade. E esse é um dos princípios que todos esses homens que foram citados aqui, entre outros, se a gente for parar para ver, tem muitos. E esse é um dos princípios que esses homens tinham: compromisso com Deus, reverência na palavra do Senhor. E eles se posicionavam diante daquilo que o Senhor determinava sobre a vida deles. Se a gente for ver, Moisés bateu o cajado sobre o mar e o mar se abriu. Você consegue entender isso? Você consegue entender esse poder? Igreja, essa palavra poder, acho que ela vai continuar ecoando no meu coração até eu entender isso. Até eu tiver acesso a esse poder, eu acho que esta palavra vai continuar ecoando no meu coração. E eu gostaria muito que ela ficasse ecoando no teu coração também. E que você tivesse esse poder do Senhor. Que você pudesse ter acesso a esse poder do Senhor. Outra coisa que esses homens tinham em comum: obediência. Obediência eles tinham diante da palavra do Senhor. Era algo fantástico o quão obedientes esses homens eram, ao ponto de o Senhor dar uma ordem imediatamente, sem questionar. Eles arrumavam as coisas deles ali, imediatamente iam, imediatamente faziam, sem questionar o porquê, para quê, e o que isso custaria na vida deles.
Nós também devemos ter intimidade com Deus. Essa é uma palavra que tem sido falado muito aqui dentro da igreja. Intimidade. Relação muito próxima, secreto, amizade íntima e familiaridade. Você tem uma amizade com o Senhor? No meio das tuas orações você consegue chamá-lo de amigo? Você consegue chamar o Senhor de amigo? Quando você dobra o seu joelho, você consegue chamar o Senhor de amigo? Ou na hora essa palavra engasga na tua garganta, trava? Ou você o chama de Senhor porque você ainda é um servo? Porque para muitos o Senhor chama de amigo. Muitos o Senhor chama de amigos. Outros ainda que não entenderam, chamados como servo. E mesmo sendo amigos, serviremos Ele até quando Ele voltar. Sim, não perderemos esse posto de servo. Mas muitos já são chamados de amigos. Você já foi chamado de amigo pelo Senhor? Você já foi chamado de amigo? Qual é o teu nível de intimidade com Deus? E eu não estou falando de você ficar 1 hora, 10, 40, 50 minutos enchendo linguiça numa oração de murmuração que muitas vezes não é oração, de um agradecer que não é um agradecer, de um pedir sem confiança, de um orar sem fé. Eu estou falando que seja de 1 minuto de sinceridade. Você tem 1 minuto de sinceridade com o Senhor? 1 minuto onde o teu coração chora. Não precisa sair uma lágrima do teu olho, mas 1 minuto onde o teu coração chora pelo Senhor, onde o teu coração anseia verdadeiramente por Cristo. Esses homens tinham. Sim, esses homens tinham. E muitos têm. E muitas das vezes eu fico pensando, Senhor, por que não eu? Por que não você? Essa é uma pergunta que eu acho que todo dia nós devemos fazer. Por que não eu, Senhor? Por que fulano, por que ciclano, mas por que não eu? Eu, Felipe, por que não eu, Senhor? E eu tenho me questionado quanto a isso, eu tenho questionado ao Senhor, o que é que eu devo fazer para ter acesso a esse lugar, para ter esta intimidade com o Senhor, para aumentar a minha reverência diante de Deus. Isso nós temos que buscar todos os dias. Você tem que buscar uma intimidade com o Senhor. Sim, você tem que buscar uma intimidade com o Senhor. Senão você ficará aqui 5, 10, 15, 20 anos sendo apenas um membro. Não que isso seja errado, mas Deus tem algo a mais para você. Deus, Ele quer tirar essa dependência de ter um Moisés aqui em cima. Deus, Ele quer tirar essa dependência de ter um Moisés na nação que conduza todo mundo. Não, o Senhor quer conduzir você. Às vezes o caminho que você tem que tomar não é o caminho que eu tenho que tomar. Às vezes o caminho que nós temos que tomar não é o caminho que o pastor tem que tomar. E nós acabamos colocando um Moisés aqui em cima e... Moisés, vai lá falar com Deus. Vai lá falar com Deus, porque nós não queremos, nós temos medo. Nós não queremos ter acesso aos lugares secretos, nós não queremos ter acesso aos códigos, como foram falados aqui. Nós não queremos ter acesso à libertação. E durante algum tempo eu entendi que o que trava isso em nossas vidas é o medo. Nós temos medo do que as pessoas vão falar. Nós temos medo do que os nossos familiares vão dizer.
Nós temos medo das consequências. Por que nós temos medo das consequências? Porque nós sabemos o que nós fizemos lá atrás. Nós sabemos que tem coisas que precisam ser consertadas, sim. Tem coisas que precisam ser consertadas para você ter acesso a alguns lugares. Mas o medo de consertar essas coisas nos faz parar. O medo de dar um passo para trás para poder dar dois para frente nos faz não enxergar o caminho a qual o Senhor está nos mostrando. Um amigo uma vez me falou no trabalho, a gente estava fazendo um DDS, e ele citou algo bem interessante, que uma flecha, primeiro para ela acertar o alvo, ela precisa ser puxada para trás para depois ser lançada para frente. Então não é vergonha você dar um passo para trás, não é vergonha você pedir perdão, não é vergonha você retroceder naquilo que você fez e consertar para depois você ter acesso a grandes coisas diante do Senhor. Isso não é vergonha, isso não pode te impedir de acessar um lugar aonde Deus quer te colocar. Nós não podemos ter isso como um empecilho na nossa vida. Isso não pode ser uma barreira, isso tem que ser quebrado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E você precisa sair com um entendimento disso na tua vida. Nós precisamos sair entendendo isso. Não podemos sair daqui com dúvidas nessa noite. Segundo princípio que eu gostaria de deixar para vocês: ser uma pessoa confiável. Nós temos que ser pessoas confiáveis, porque senão o próprio Deus não confiará em você, o próprio Deus não confiará em mim. E eu queria ler aqui em Atos 6, aquele que quiser me acompanhar. Atos 6, 3. Vai nos dizer aqui: irmãos, escolha entre vós 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Se nós não formos pessoas confiáveis, e nós temos uma promessa de ter uma igreja de 3.000 pessoas aqui, você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Mas hoje fica uma pergunta: você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que o Senhor possa direcionar ao coração do nosso pastor e ele falar assim: ó, hoje eu te levanto para cuidar disso, hoje eu te levanto para cuidar daquilo. Você é uma pessoa confiável? Aqueles homens eram pessoas confiáveis do Senhor, por isso que foram levantadas. O Senhor confiou o poder dele nas mãos daquelas pessoas, nas mãos daqueles homens. Hoje você é uma pessoa confiável. Hoje o Senhor pode derramar uma unção sobre a tua vida. Hoje o Senhor pode dar um poder na tua mão e Ele pode confiar que você vai usar este poder para fazer aquilo que Ele determinar. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer também. Jesus, eu sou uma pessoa confiável, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor, Ele conhece o meu coração, e Ele vai te falar se você é uma pessoa confiável ou não, e se você não for, Ele vai te dar estratégias para você mudar isso, porque o Senhor precisa de pessoas a qual Ele possa confiar, o pastor precisa de pessoas a qual ele possa confiar, o corpo de Cristo precisa de membros que possam confiar. Se eu não tenho confiança nas minhas pernas, como é que eu vou andar? Se eu não confio nos meus braços, como é que eu vou carregar o meu filho? Como é que eu posso ajudar uma pessoa a levantar se eu não tenho confiança nas minhas mãos?
Então nós temos que ser pessoas confiáveis. E quando nós temos reverência na palavra do Senhor, isso é gerado em nosso coração. Porque quando você tem reverência, você tem medo de perder aquilo. Você tem medo de perder o temor na palavra de Deus, então você vira uma pessoa confiável. Porque pessoas vão confiar segredos a você. Pessoas vão confiar histórias, casos. Pessoas vão confiar orações. Pessoas vão confiar vidas de familiares e filhos na tua mão, porque confiam na tua oração, porque você é uma pessoa de confiança, porque você carrega algo do Senhor dentro de você. Então guarde isso no teu coração, que você tem que ser uma pessoa confiável. Você tem que passar confiança para as pessoas. E essa confiança, eu não estou falando para você que é a confiança de um amigo, que você conta, que você sabe que é uma confiança desconfiada, que você sabe que aquilo uma hora ou outra vai escorregar um pouquinho. Não, eu estou falando de uma verdadeira confiança, igual Jesus confiou nos seus discípulos, igual o Senhor confiou naqueles homens. Mas entenda uma coisa: se um dia você perder essa confiança, você perderá o temor na palavra de Deus. Se um dia você perder essa confiança, você não perderá somente um amigo, você não perderá somente um membro, você perderá uma alma que se entregou ao Senhor. Você tem noção de qual é a responsabilidade disso? Você consegue entender qual é a responsabilidade disso? O Senhor, Ele tinha confiança em todos esses homens. O Senhor, Ele confiou 3 anos de chuvas nas mãos de Elias. O Senhor, Ele confiou abrir o mar para que Moisés pudesse passar com o povo de Israel. O Senhor, Ele tem algo guardado para a tua confiança. O Senhor, Ele tem um poder para entregar na tua mão. O Senhor, Ele tem uma palavra para entregar na tua mão. Mas nós precisamos ser pessoas confiáveis. Nós precisamos ser pessoas a qual Deus confia em nós. E aqui em Atos 6 mesmo vai nos dizer assim: e nós dedicaremos, versículo 4, e nós dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Quando você é uma pessoa confiável, todos se alegram quando o Senhor te levanta. Todos se alegram quando algo bom acontece na tua vida. E o Senhor vai nos dizer mais aqui. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe. Somente até aqui. Você consegue imaginar o Senhor confiando você se teletransportar de um lugar para outro? Você consegue imaginar quão doideira é isso? Quão esplendoroso é isso? Quão gratificante é isso? Você consegue entender? Você imagina que Deus faria isso por você algum dia? Você acha que Deus faria isso para você? Você acha que Deus faria isso para você? Cara, é muita doidura. É algo que eu não consigo imaginar. É um poder imensurável, é um poder que nós não conseguimos medir. E esses são apenas alguns princípios que o Senhor colocou no meu coração. São coisas simples e difíceis ao mesmo tempo. Simples quando nós nos colocamos na posição e quando tomamos a atitude de servi-lo. E difícil quando nós não queremos. Difícil quando nós somos reativos naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida.
Torna-se difícil quando nós não queremos obedecer ao Senhor. Por isso que são coisas simples e ao mesmo tempo são coisas difíceis, porque depende da tua decisão, depende da minha decisão querer. E hoje eu te pergunto, você quer esse poder do Senhor? Você quer esse poder do Senhor? Você quer fazer parte dessa extensão? Você quer ser a voz do Senhor aonde quer que você vá? Você quer exercer a tua fé? Para isso você precisa, pelo menos, desses princípios básicos. E eu queria falar aqui para você o terceiro princípio: ser ousado na presença de Deus. Você tem que ser ousado na presença do Senhor. Você tem que ser ousado nas tuas orações. Você tem que ser ousado diante do Senhor. Ousado em fazer coisas que as outras pessoas não querem fazer. Esses homens eram ousados, eles faziam coisas que as demais pessoas não queriam fazer. Eles passavam horas orando, eles passavam horas buscando coisas que nós não queremos fazer. É 20 minutos de oração e já levantamos e queremos mexer no celular, queremos assistir um filme. É um convite que temos para ir ao monte e temos preguiça, temos sono, estamos cansados. Hoje eu trabalhei muito. Então você tem que ser ousado, você tem que fazer aquilo que as outras pessoas não querem fazer. Teve um tempo que eu estava subindo no monte 3 horas da manhã e eu falava para algumas pessoas, as pessoas falavam: você é louco, 3 horas da manhã é o sono mais gostoso, vou fazer o que no meio do mato, num frio? Mas a gente tem que fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Nós temos que fazer aquilo que as pessoas não querem fazer, porque o Senhor confiou em mim estar lá em cima com aquelas pessoas, porque o Senhor confiou pessoas para mim estar intercedendo naquele dia. E naquele dia eu não queria perder a minha intimidade com Deus. Naquele dia eu não queria ser irreverente. Por isso que nós somos ousados, por isso que nós fazemos as coisas que as pessoas não querem fazer. É loucura você ver a pessoa que não tem um braço e a outra pessoa ir lá orar e aquele braço crescer. Aquele homem, ele foi ousado diante do Senhor. Ele foi ousado na oração que ele fez. Por quê? Porque o Senhor confiou aquilo a ele. Porque o Senhor sabia que ele tinha capacidade para fazer aquilo, que ele tinha fé, que ele saberia usar aquilo. Agora, se nós formos lá e não orarmos com fé, e não formos ousados nas nossas orações, você acha que vai crescer um membro novamente? Você acha que o Senhor vai fazer o milagre? Pessoas que não ouviam, voltaram a ouvir, através da ousadia de Jesus. Pessoas que não enxergavam, voltaram a enxergar diante da ousadia do Senhor. E a palavra diz que nós devemos ser igual a Ele. Então nós temos que ser ousados também na palavra de Deus. Sim, nós temos que ser ousados. Você tem que impor a tua mão e orar com fé e ser ousado na tua oração. E não importa o que as pessoas vão falar, pessoas vão dar risada, pessoas não vão acreditar, mas seja ousado, porque o Senhor confiou isso a você, o Senhor confiou isso a mim. O poder está sobre as nossas mãos. Nós temos autoridade sobre todas as coisas aqui. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra do Senhor. Quando alguém manifestar do seu lado, seja ousado, ore, impõe a mão sobre aquela pessoa, ore sobre a vida dela, expulse, você tem autoridade para isso. Mas você precisa desses princípios básicos. Mas você precisa ter reverência na palavra do Senhor. Você precisa ter intimidade. Você precisa ter um tempo de mesa com o Senhor. Você precisa ter um altar levantado na tua casa.
você precisa ter o óleo sobre a tua cabeça. E o óleo que eu estou falando não é o óleo que nós compramos e derramamos, é a unção do Senhor sobre ti. É você transbordar do Espírito Santo, é você ser lembrado como Estevão, homem cheio do Espírito Santo, onde inúmeras vezes na Bíblia é falado, homem cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que ser, homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Você tem que repetir isso para a tua vida. Senhor, eu tenho que ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu tenho que ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu tenho que ser cheio do teu Espírito. Sim, meu Deus. Eu estava ouvindo algumas pregações durante essa semana, e hoje eu ouvi uma em especial que eu gostei muito. E o pregador falou que nós tínhamos que ser como garrafas, mas não garrafas cheias de água, porque garrafas cheias de água não podem ser cheias do Espírito. Tínhamos que ser garrafas vazias, para que o Espírito de Deus nos encha. Devemos ser odres vazio, porque se estivermos cheios, não tem como o Senhor nos encher. E foi falado assim, e como em Atos 2, soprou-se um vento, e veio o Espírito de Deus sobre essas garrafas. E como é que você está nesta noite? Você está cheio de você mesmo? Você está cheio das coisas do mundo? Ou você está vazio, esperando que o Senhor venha te encher? Como é que você está nesta noite? Você está cheio já? Ou você está vazio? Se você estiver cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Mas se você estiver cheio de você mesmo, eu te convido neste momento a você se despir disso. Feche os teus olhos. Peça ao Senhor: Senhor, vai tirando isso de mim. Jesus, vai tirando isso do meu coração, vai me esvaziando neste momento, Senhor. Pai, vai pegando todas as coisas que não fazem parte de Ti e vai tirando da minha vida, Jesus, neste momento. Se você quiser fazer a representação com as tuas mãos, de você arrancando todas essas coisas impuras que foram impostas sobre você e jogando, lançando ao chão. Mas não fique com a tua boca fechada se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Não fique com a tua boca fechada se você quer ser lembrado como um homem cheio do Espírito Santo. Se você quer fazer parte desse poder ativo de Deus. Espírito Santo de Deus, vai tirando, Senhor, todas as impurezas de nossos corações, Pai, neste momento. Vai tirando, Jesus, tudo aquilo que não faz parte de Ti, Senhor. Vai nos libertando, Jesus, para que o Senhor nos encha. Sim, temos que pedir mais de Ti, Senhor. Ah, poderoso Deus, e conforme essas coisas forem saindo da vida dessas pessoas, que o Senhor possa estar enchendo com o Teu Espírito, Jesus. Pai, venha derramando do Teu Espírito sobre este lugar, Senhor. Pai, neste ambiente que já foi preparado, ó Pai, através de oração, através de intercessão, Jesus, vai enchendo os Teus servos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, venha como um vento, assim como em Atos 2, Senhor. Encha-nos, ó Pai. Enrole as nossas línguas, Senhor. Ah, venha com o Teu batismo, com fogo, Jesus, sobre as nossas vidas, com o Teu Espírito abundante sobre nós, Pai. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso sobre as nossas vidas, Deus. Tu és tremendo, Pai. Que nesta noite aqui o Senhor possa achar homens confiáveis, que o Senhor possa achar mulheres confiáveis, a qual o Senhor depositará este poder, a qual o Senhor entregará as Tuas revelações em nome do Senhor Jesus. Revelações que servirão para ela, para os filhos e para aqueles que estão próximos, Senhor. Poder que dará transformação, poder que venha gerar vida. E menos de mim.
Gere um coração confiável essa noite, ó Pai. Tira, Pai, todo esse resguiço de desconfiança, Senhor. Que Ele apareça. Todo mal falar sobre a vida do Teu servo nessa noite que venha ser lançado por terra. Com a Sua glória. Jesus, todo aquele que foi chamado de inconfiável, todo aquele, ó Pai, que foi chamado, Senhor, de fofoqueiro um dia, que venha ser arrancado sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, mas que venham ser gerados corações confiáveis nessa noite. Pai, que é o nosso caminhar, venham ouvir as Suas passadas através das nossas vidas. Jesus, que venhamos tirar horas e horas de oração e intimidade contigo, Senhor. Venha gerar nos nossos corações, Jesus, vontade, fome de buscar, sede da Tua palavra, fome insaciável, Pai, da Tua presença sobre as nossas vidas. Jesus, oramos nessa noite pelo Teu poder investido sobre nós. Ah, poderoso Deus, oramos, Senhor, por fogo em nossas mãos, fogo que cura, fogo que liberta, fogo que transforma, fogo que regenera, em nome do Senhor Jesus. Céu de todos os irmãos. Senhor, nessa noite eu também oro, ó Pai, para que todo medo venha a ser arrancado desses corações. Todo medo que tem oprimido os Teus servos, que venham ser arrancados desses corações, Pai. Mas que a Tua ousadia possa ser colocada, Senhor, nesse lugar do medo, Jesus. Que a Tua ousadia venha a ser gerada no coração dos Teus servos. Pai, aquele que foi machucado, Jesus, que venha a ser curado nesta noite. Que venha a ser arrancado, ó Pai, toda a timidez do coração deles, ó Pai. Que mais uma vez eles venham ser ousados diante da Tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, eu não vou permitir que Satanás venha oprimi-los, ó Pai. Venha colocar um medo sobre o coração dos Teus servos. Mas eu sei, ó Pai, que nesta noite em diante virá um barco sobre a vida deles, Senhor. Hoje será um ponto onde eles se levantarão diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aonde decisões serão tomadas, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Porque Tu és poderoso para isso. Tu és santo. Tu és exaltado, Jesus. Digno de toda a honra, de toda a glória, és o Teu nome, Pai. Ah, poderoso Deus. Se todos entendessem, Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Se todos entendessem, Jesus, o quão o Senhor quer pegá-los, Senhor, a lugares que o Senhor quer levar. Aqui em Eclesiastes vai nos dizer, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. E é com essa palavra que eu quero encerrar esta pregação, eu quero encerrar esta mensagem. Mas antes eu gostaria que você se levantasse, e eu queria orar juntamente com você nesta noite, para que todas as barreiras venham ser quebradas na tua vida. Para que hoje seja um novo dia para você.